Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas, nossos cordiais votos de muita paz a todos. Rogamos a Jesus, o benfeitor da humanidade, o governador planetário, para que nesses momentos em que estivermos refletindo a luz da doutrina espírita sobre seus pensamentos, o pensamento transcrito por Kardec, nós possamos estarmos envolvidos em vossa paz. O tema que abordaremos hoje é extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Momentos que vivemos na atual existência, esse capítulo faz com que nós nos despertemos cada vez mais para o entendimento desse ensinamento e desse alerta sobre a servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a dois deuses. Nós não podemos nos dividir. O momento, ele, além dos outros que já antecederam, que vem nos preparando para esse momento de transição planetária, mas especialmente esse agora, estamos chegando quase que ao epílogo dessa transformação, que é uma transformação moral da humanidade. Então, a questão de servir a Deus e a Mamon, nós temos que decidir. E Kardec nos deixa muito claro, extraindo de alguns versículos dos evangelhos de Lucas e de Mateus, o que Jesus, há mais de 2000 anos, já estava nos sinalizando sobre as questões da avareza, do aprimoramento, do aprisionamento, melhor dizendo, dos nossos interesses relativos à verdadeira vida. Nesses, tem alguns tópicos que nós apenas falaremos o título e discorreremos as nossas reflexões. A salvação dos ricos, quando o jovem o aborda Jesus, perguntando a ele o que precisaria ser feito para conquistar a vida eterna. Então Jesus diz a ele, em singelas palavras, obviamente que estarei aqui resumindo, que ele deveria respeitar pai e mãe, falou os mandamentos. E o jovem disse, ok, isso eu já faço. O que mais preciso fazer? Jesus então olha ao jovem, já sabendo a psique, sabendo qual o objetivo da pergunta, olha para o jovem e diz, então pegues tudo que tendes, venda, doe aos pobres e segue-me. Nós brincamos que esse jovem está uma estátua lá parada, não se mexeu, não fez nada. Né? Porque, obviamente, Jesus não estava dizendo, te desfaça de tudo. Não valorizes mais. Agora, numa interpretação à luz da doutrina espírita, nós vamos entender que é, não valorize mais, pegue o que tu tem, não te importa com aquilo que tu tem, é teu. Em outras palavras, ele poderia estar dizendo assim. Mas distribua toda a tua fartura para aqueles que necessitam de um pouco daquele muito que tu tens, e vem comigo que eu vou te ensinar os verdadeiros valores da vida. Pois até então não se falava, com raras exceções e algumas crenças, sobre a reencarnação, sobre o espiritismo. Não, sobre o espiritismo inclusive não se falava em espiritualismo. E algumas crenças reencarnacionistas. Veio então, a 18 de abril de 1857, agora há pouco tempo atrás, com o lançamento da obra O Livro dos Espíritos, o dissecar, o abrir, o nos ensinar, nos dizendo que quem somos, da onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos. Então, o primeiro ensinamento que Jesus nos dá da salvação dos ricos, com o título A Salvação dos Ricos, é que nós não devemos nos apegar aos bens materiais de maneira a valorizá-los mais do que os bens espirituais. Guardar-se da avareza,
exatamente, é um complemento, é um segmento dos ensinamentos nesse capítulo. Guardar-se da avareza. O que é ser avaro? Avaro é ser mesquinho, é ser egoísta. Não sejamos assim. Porque se assim o fizermos, nós não estaremos atendendo a Deus, e sim a Mamon. Mamon, em uma linguagem mais popular, podemos dizer que são os interesses que o mundo, ou as ofertas que o mundo nos dá. E nós é que vamos, pelo nosso livre-arbítrio, escolher qual caminho seguir. Ou nós vamos seguir a Deus, na sua grandeza, na sua majestade, na sua bondade, ou vamos seguir a Mamon, na sua pequenez, na sua puerilidade, na sua mesquinhez, nos momentos fugidios de alegria. São momentos fugidios que nós, ainda imperfeitos, nos deixamos iludir. Mais adiante, a parábola do mau rico, que é aquela que fala do rico com a mesa totalmente farta e um miserável, Lázaro, até a porta pedindo as migalhas que caíssem, e ele não dava nada. Aí quando ele desencarna, Lázaro desencarna, vai para junto com os justos. E o rico, quando desencarna, vai para o purgatório, digamos assim. E lá ele pede então aos bons espíritos, ao anjo e etc e tal, que peça para Lázaro, que está nas alturas, que molhe a ponta de seus dedos na água e venha passar em seus lábios, por ele está com muita sede. E o benfeitor diz, mas eu não posso, ele não pode sair daqui para ir até ali. Porque enquanto ele estava lá na terra, encarnado junto contigo, tu não o ajudasse. Então, e à distância, e nem por isso ele praguejou contra ti, fez mal contra ti. E isso fez com que ele se elevasse espiritualmente. É a verdadeira riqueza. Elevar-se espiritualmente de tal maneira que hoje é praticamente impossível. Mas então, Senhor, peça para que os seus anjos vão até a casa de meus parentes, meus irmãos, e avisem eles para não se comportarem da forma que eu me comportei. É o despertar que nós temos do lado de lá. É o despertar que nós teremos e já tivemos em outras ocasiões quando estamos na erraticidade. Então ele pede, vá até a casa dos meus irmãos, meus parentes e avisem. Ele disse, mas se os seus parentes não acreditam nos profetas que estão falando e estão vivos, vão acreditar nos mortos? Cada um tem a sua caminhada evolutiva. Nesse capítulo nós identificamos bem muitos degraus dessa caminhada evolutiva do espírito imortal. São as nossas opções, são as nossas decisões, muitas vezes, infelizmente equivocadas, que vão nos atrasando, vão nos aprisionando nesse mundo em que nós vamos ficando nesse turbilhão dos interesses mundanos, e não permite que nós eclodamos, consigamos romper o casulo ao qual uma borboleta e sair voando para as altiplanuras. É cada um de nós. Somos nós os responsáveis. Por isso eu costumo dizer, quando faço as minhas reflexões em público, as minhas exposições, eu digo que eu, Walter, eu sou fascinado pela doutrina espírita por vários aspectos. Mas o principal que me cativou desde o primeiro dia que eu tive o contato com ela foi que ela não me obriga a nada. Ela não me impõe nada. Ela sim me expõe tudo. Toda a verdade, todas as possibilidades, ela deixa exposta. Deixa exposta. E eu, ou aquele que tenta seguir os seus ensinamentos, que vai optar. E serei eu, será aquele que decidir por tal caminho, o responsável pela colheita do fruto sadio ou o plantio da figueira seca, que só fica árvore e não dá frutos. Somos nós que escolhemos. Por fim, então, tem a parábola dos talentos. A parábola dos talentos aqui é a definição da escada evolutiva.
porque fala aqui de três pessoas que recebem talentos, ou recebem dinheiros, ou recebem potencialidades de cada do seu senhor. E eles escolhem o que fazer com aqueles talentos. O primeiro ganhou 3, aplicou os outros 3, ou seja, multiplicou aqueles talentos e entregou para o Senhor quando ele voltou. O outro ganhou 2, multiplicou os outros 2, esses mesmos 2, ficou com 4 e entregou para o seu Senhor. E ambos foram reconhecidos como fiéis trabalhadores, honestos, probos. Mas teve um que recebeu um talento. E por ter recebido um talento, ficou com medo, porque não sabia, que aquele que lhe dera o talento não fazia outra coisa a não ser entregar e colher frutos do trabalho dos outros, segundo sua interpretação, porque ele não ceifava em terra alheia, não plantava, simplesmente escondeu, guardou, não foi desonesto, guardou. Quando o Senhor voltou, ele entregou. O Senhor pediu para que eu guardasse, está aqui. E ele foi condenado. Foi amaldiçoado pelo seu Senhor. Por quê? Será que o Senhor queria auferir lucro? Numa linguagem espírita, não. O Senhor queria sim que ele desenvolvesse a sua capacidade, as suas potencialidades de melhorar a sua performance como ser, como pessoa. Trazendo para uma linguagem espiritualista, estamos falando, não materialista. Porque Jesus, ao ensinar, fazer os seus ensinamentos, externar o seu conhecimento àqueles que o cercavam, ele buscava os exemplos do cotidiano. Então ele buscou o exemplo do ganho monetário. Mas não é isso que Kardec nos traz aqui, hoje, à luz da doutrina espírita. E sim a possibilidade que cada um de nós temos de desenvolver as nossas potencialidades e, como bem disse um palestrante certa vez, quando nós estávamos dirigindo um trabalho em nossa casa, trabalhar o lado bom do egoísmo. Aí quando ele me falou isso aquela vez, eu pensei, meu Deus, o lado bom do egoísmo. Se eu nasci e me criei dentro da doutrina espírita, com seus 20 e poucos anos que tem de doutrina espírita, sabendo que egoísmo, vaidade e orgulho são as 3 chagas que nós temos que extirpar. Como é que tem um lado bom do egoísmo? Aí ele me fala da lei de causa e efeito, ação e reação. Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos de bem, de bom para o nosso semelhante, qual é a lei? Volta para nós. Aí ele me olha de soslaio e diz assim, depois da palestra, não era assim que é o lado bom do egoísmo? É uma maneira inteligente de nós administrarmos algo que vai nos beneficiar individualmente? Então, se aquilo que nós temos que fazer por lógica, que é o bem, ainda não está sendo feito com a mesma profusão que deveríamos fazer, porque somos ainda muito egoístas e não costumamos nos doar para fazer o bem ao próximo, então vamos buscar uma recompensa. E vamos começar a trabalhar em prol do nosso próximo, pensando assim, no primeiro momento, obviamente, depois nós temos que evoluir. E vamos evoluindo. Que eu farei sem buscar recompensa, mas eu quero o melhor para mim. Se eu sei que farei algo de bom, e isso vai refletir em sentimento e pensamento, não em termos materiais, em sentimento, em pensamento, eu farei. Isso, no primeiro momento, vai fazer com que eu exercite a caridade com algum propósito de buscar melhoria individual. E depois, como costumamos dizer, começa a entrar na nossa corrente sanguínea essas atitudes caridosas e fazer o bem e o esforço para nos tornarmos melhores,
que já nem buscamos mais, nem pensamos mais. O ser humano começa a fazer em prol do seu semelhante por uma necessidade de fazer o bem. É a necessidade de fazer o bem. E nós podemos ver os exemplos agora, os efeitos da pandemia. Podemos imaginar que a pandemia é só desgraça? Não, de forma alguma. Se nós pensarmos que a pandemia que estamos passando, e quero crer que já estejamos passando a pior fase, é castigo, então estamos esquecendo da lei de Deus, que a lei de Deus ela é perfeita. E a pandemia está fazendo um movimento de caridade, um movimento de envolvimento dos mais favorecidos em direção aos menos favorecidos, extraordinário. Tem muita pilantragem, sabe, no meio. Infelizmente tem. É, como falamos aqui, os talentos. É a escada. É a caminhada evolutiva. Todos nós estamos numa caminhada evolutiva, mas nem todos estamos no mesmo nível de evolução. Mas nos interagimos, nós interagimos entre nós e tal, e vamos conversando e vamos agindo, e muita coisa boa está acontecendo. Então é a lei de Deus exercitando, nos dando a oportunidade para que exercitemos aquilo que melhor nós temos, que é o sentimento do amor, que está ali latente. Para alguns está pulsante, para outros nem tanto, outros adormecido, mas que temos que acordá-lo. Em acordando, agindo em prol do nosso semelhante. É a parábola dos talentos que Jesus nos exemplifica. Adiante, talvez não consigamos vencer a todos os ensinamentos. Agora, uma orientação que Kardec nos fala no item 7, a utilidade providencial da fortuna, prova da riqueza e da miséria. Se nós imaginarmos que, não podemos esquecer o título do capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, se nós imaginarmos que tudo que é material, seja, vamos falar diretamente, a fortuna, a riqueza, ganhos financeiros, ele é pernicioso, também estamos esquecendo da bondade de Deus e da sabedoria e da balança da justiça divina. Somos nós que, quando temos a oportunidade, a possibilidade de, numa existência, gozarmos, usufruirmos da benesse, das facilidades materiais, é que nós nos atrapalhamos, porque ali fora a sociedade nos obriga ou nos convida, ela não nos obriga, ela nos convida num convite, entre aspas, para que nós venhamos a fazer parte de fato da sociedade. Ela nos convida a demonstrar muito mais o ter do que o ser. E aí nós vamos fazendo uma administração da nossa existência de forma equivocada, dando um valor maior à riqueza, ao poder, e esquecemos os nossos mais necessitados. E quando nós olhamos, se nós estamos numa posição mais acima, socialmente falando, se nós analisarmos ou olharmos para o lado ou para trás, para baixo, enfim, e enxergarmos alguém que está numa posição social, econômica ou social inferior à nossa, achamos que é eles que estão passando a grande prova. E a grande prova, quem está passando, somos nós. Exatamente pelo julgamento que aquele que tem maior condição socioeconômica julga aquele que tem menos condições socioeconômicas. Não quero dizer com isso que
o que está passando dificuldade, ele é melhor ou pior. Não, são diferentes, são provas diferentes. E a prova da riqueza, ela é muito mais agressiva, muito mais tentadora. É isso que estamos querendo dizer, do que a da pobreza e da miséria. Porque a pobreza e a miséria limita algumas ações. E a da riqueza escancara as portas. A porta larga. Que muitas vezes nós haveremos de vencer e desviar dela para procurar a porta estreita. A desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas vem ao encontro da parábola dos talentos. Nem todos têm a capacidade de gerir na mesma quantidade ou na mesma qualidade os recursos que Deus nos provém. Se assim o fosse, se nós pegássemos toda a riqueza do mundo e dividíssemos, sei lá, por 7 bilhões e 400, 7 bilhões e 500 mil pessoas, 7 bilhões e 500 milhões de pessoas encarnadas no planeta Terra, aproximadamente, que temos hoje, certamente nós não teremos o progresso. Porque, por isso que falamos há pouco, que nem todos têm a capacidade de fazer a gestão ou a administração dos recursos. Então, a desigualdade das riquezas, se nós nos transportarmos, e temos que fazer isso, nos transportarmos dessa existência para a existência maior, que é a existência do Espírito, vamos começar a entender que se fulano hoje tem, é porque não o teve e fez excelente uso e está tendo mais uma oportunidade ainda de usar novamente em prol do seu semelhante. E aquele que não tem, já o teve, ou ainda não o teve, mas não teve ainda a sabedoria de passar pela dificuldade sem murmurar, sem resmungar, sem praguejar. E Deus então está dizendo, vai de novo, passa, vence essa dificuldade, ultrapassa essa dificuldade, te catapulta, te lança sobre essa montanha de problemas que você gerou para você mesmo. Em catapultando, em ultrapassando, receberás as oportunidades, mas para isso o espírito, que é o habitante do vaso carnal, que é o ser imortal, tem que estar mais afeito, porque senão cai ali adiante. Cai ali adiante. E aí nós entramos então nas instruções dos Espíritos. A instrução dos Espíritos falando sobre a verdadeira propriedade. Em síntese, Pascal, que é o primeiro Espírito que nos faz a manifestação, assinada de 1860 na cidade de Genebra, nos fala que a verdadeira propriedade é tudo aquilo que nós podemos levar conosco quando daqui partirmos. Simples, né? Simples. Então quer dizer que cadeiras, casa, quadro, nada. Nem o corpo. Sendo que o corpo é instrumento do Espírito. E nós temos que preservar. Não quer dizer com isso que o que nós temos não tenha valor. Tem. Óbvio que tem. Mas não um valor a ponto, não o valor a ponto de acharmos que isso é o mais importante. Não. As coisas mais importantes, a verdadeira propriedade que Pascal nos ensina e nos chama a atenção, são aqueles depositórios, aquelas coisas boas que temos que construir e colocar em nosso coração. Que estando encarnado ou não, nós seremos sim proprietários, porque ninguém nos tira. É o ensinamento. Seja na linha que for, é o ensinamento. Nós costumamos dizer aos filhos que quando estão estudando e os pais já
estudaram ou não, mas estão ali ralando, coisa e tal, para sustentá-los naquela fase, a gente dizia, ao menos os meus pais diziam isso para mim. Meu filho, te esforça, estuda. E eu não era muito chegado, mas depois de mais velho, graças, aqui eu quero fazer um depoimento, graças a essa santa pessoa que casou comigo, ela casou comigo, e que fez com que eu me formasse, terminasse faculdade, etc e tal. Mas os meus pais lá atrás diziam assim, meu filho, te esforça, meu filho, porque isso ninguém vai te tirar. Ninguém te tira o conhecimento. E de fato, ninguém tira. E é isso que Pascal, agora na linguagem espírita, vem nos dizer, vamos se esforçar para construir uma fortaleza dentro de nós. A fé, a sabedoria sobre a vida, a bondade, prática incondicional da caridade, tudo isso ninguém vai nos tirar. Vai fazendo com que o nosso espírito vá sendo forjado, vai sendo lustrado, vai sendo polido, porque nós somos perfectíveis. Espíritos propensos à perfeição relativa, mas espíritos propensos à perfeição. E quanto mais polido, mais liso, numa linguagem material, evidentemente, mas eu estou querendo dizer quanto melhor, mais despojados das imperfeições, mais alvo, mais claro, mais límpido, maior será a nossa elevação. E o nosso destino nós sabemos qual é. É nos tornarmos espíritos puros. Cabe então a cada um de nós, através do esforço próprio, individual, para depois, aliás, próprio individual, mas trabalhando no coletivo, nós vamos alçando o voo na caminhada evolutiva. Façamos esse exercício de condicionamento diário, de agradecimento pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui, mesmo num monólogo através da internet. Vejam só as possibilidades que nos foram abertas para atingirmos outra massa de pessoas que, quando nós estávamos presencialmente dentro do centro espírita, era limitado aquele número de pessoas que estava ali. Com raras exceções, alguém saía dali e falava sobre a palestra, ou fala sobre a palestra que assistiu. Mas hoje, com a facilidade do YouTube, Facebook, Instagram e outras tantas ferramentas digitais que temos, atingimos um público muito maior. A responsabilidade aumenta. Mas é isso que a parábola dos talentos nos apresenta. Quanto mais conhecimento, quanto mais vontade, quanto mais desenvoltura nós temos para o bem, maior serão os desafios. Muito será dado, muito será dado para aquele que muito pediu. E vamos lá, nós estamos pedindo, estamos iguais a pássaros no ninho, com o biquinho aberto, esperando que papai e mamãe venham colocar comidinha. Ok, só que nós já passamos dessa fase. Agora somos nós que temos que alçar voo. Nós temos que ser os artífices da nossa própria obra. E a nossa própria obra, nós não podemos olhar para trás e dizer, a minha existência, a última existência que estou tendo, quando nós desencarnarmos, vamos olhar e dizer, a quem eu servi? A Deus ou a Mamon? Certamente, se nós perguntarmos para qualquer um dos amigos e amigas que nos estão assistindo, a quem gostaria ou a quem deseja atender, será Deus. Será Deus. Mas e os prazeres ali de fora? Em alguns momentos não nos criam um obstáculo que nos impedem de atender a Deus? São essas as reflexões. São esses os pensamentos que muitas vezes a gente tem que pensar,
O que Jesus faria se tal situação se deparasse à sua frente? Respira, pega um copo d'água, toma, tenha um pouco de paciência. Escute a voz da razão. Escute a voz do seu amigo espiritual e haja. Meus irmãos, o tempo esgota-se, é 30 minutos, já passamos 25 segundos, mas a mensagem desse capítulo ela é belíssima. Belíssima, assim como todas as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus 28 capítulos, são de uma beleza incomum. Agradecido sou por essa oportunidade de verbalizar um pouco o parco conhecimento, porque a exemplo de Sócrates, olha só, eu só sei que nada sei, e a cada dia que passa aprendemos um pouco mais. Muita paz a todos, que nos esforcemos cada vez mais para atender a Deus e não ao mamão. Muito obrigado. Que Jesus nos acompanhe e nos ilumine.